dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Linhas. Eu sou o Léo Pazetti, sou filho da Nancy, filho do Vitor, pai da Maria Luísa, um homem preto de 40 e poucos anos, cabelo, barba grisalha. Hoje eu estou vestindo uma camisa polo de manga curta, azul escuro. E nós estamos aqui para mais um episódio agora, dentro dessa série que nós estamos trabalhando. A gente falou bastante sobre mundo corporativo nos últimos episódios, e a gente chega nesse momento em um aspecto, né, um aspecto da pessoalidade, um aspecto que faz parte da construção identitária das pessoas, né, que é fé e espiritualidade. E aí eu já adianto, gente, a gente não vai falar sobre religião. A ideia não é aqui pensar em qual é a religião certa, errada, nada disso. A ideia é a gente ter um bate-papo mesmo sobre fé, sobre espiritualidade, né? Até porque esse é um dos aspectos que, junto de todas as demais crenças, valores que nós temos, faz parte, né, da nossa construção identitária. E se vocês bem lembram, nosso segundo episódio foi justamente sobre construção de identidade, né? Então, dito isso, gente, eu vou passar a palavra para a nossa convidada de hoje. Lu, que já esteve, né, num outro episódio conosco, já é de casa praticamente, né? Que é quem vai, né, bater esse papo aqui com a gente. Então, eu passo a palavra para a Lucinéia, para ela se apresentar. E aí, Lu, quem que é você? Olá, pessoal, um prazer estar aqui novamente. Obrigada, Léo, pelo convite mais uma vez. Já falei para ele que eu já faço parte de casa. Eu sou Lucinéia Francisco, eu sou uma jovem senhora de 51 anos, eu tenho cabelos negros até a altura do ombro e hoje eu estou usando um vestido vermelho escuro. Sou a mãe do Fábio, do Henrico, do Vitor, filha da Dona Maria das Graças, do seu Aparecido Francisco, que já nos deixou, infelizmente, mas está aqui comigo no meu coração. E hoje a gente vai bater um papo muito importante, inclusive, com relação a esse momento de perda, que foi um momento muito difícil da minha vida. Então, o tema faz todo sentido para mim. Bacana. Obrigado, obrigado, Lu. E como eu disse, a gente faz parte da construção da nossa identidade, né? Esse conjunto de valores que nós temos, né? Ao longo, né, da nossa jornada, é normal nós sempre nos buscarmos, né, essa conexão. Tem as grandes perguntas, né, filosóficas do tipo de onde viemos, para onde vamos, né, aonde estamos. E são reflexões, né, que cabem muito dentro da proposta, né, da nossa jornada aqui, que é uma jornada de autoconhecimento, uma jornada sempre olhando, né, para a gente enquanto gente mesmo, enquanto pessoas. E aí, quando a gente olha, né, para isso, pensando aí em construção de identidade, é, é fato que todo ser humano ele busca, né, um significado, né? Eu comentei de onde viemos, para onde vamos, mas qual que é o propósito da minha vida, né? E aí, como eu sempre brinco, se não é para botar fogo no parquinho, eu nem desço para o play, já vou começar com uma pergunta que eu acho que é super válida para a gente já aquecer esse nosso bate-papo, que é olhar, né, lá para as nossas primeiras memórias, né? E aí eu queria entender contigo, Lu, assim, olhando para toda essa jornada, para a construção da Lucinéia que está aqui hoje, né, para esse bate-papo. Você lembra qual que foi a primeira pergunta assim existencial que você se fez ou que surgiu aí, né, na cabecinha ainda da Lucinéia criança? Sem dúvida, quando a gente perde um pet. Eu acho que a primeira contato com a morte, para mim, foi perder um pet. Eu sempre tive gato, sou apaixonadíssima por gatos. E eu me recordo ali, por volta de 5, 6 anos de idade, um gato morreu e eu encontrei ele morto e aquilo para mim foi um choque, porque foi meu primeiro contato com a morte.
E aí vem aquelas perguntas de criança, né? Mas e agora? O que que vai acontecer com ele? Para onde ele vai? Como é que eu faço para falar com ele agora? Né? E surgem essas questões nesses momentos, né? No meu caso foi a perda de um pet, mas nem sempre se dá desta forma, né? Muitas vezes a pessoa pode perder um ente querido, alguém, algum familiar, e aí ter aquele primeiro contato. Que eu acho que não que o ponto de partida seja a morte, mas o grande mistério da vida ainda é a morte, e a partir dela muitas reflexões surgem, né? Sim. Eu iria até um pouco além, né? Eu acho que a perda, no geral, ela nos fragiliza, nesse exemplo que você trouxe, né, do pet, mas você tem a perda ali de outras pessoas olhando na, na relação humana, né, com, com a questão da morte, por exemplo. Mas eu iria além pensando em perdas, né? Eu acho que as perdas, no geral, elas nos fazem refletir e buscar esse significado de algo maior, né? Buscar esse significado de, opa, peraí, né? E quando eu falo perda, gente, a perda, né, seja de um grupo, por exemplo, você estava fazendo um curso, repetiu de ano lá na escola, né? Você perdeu ali aquele grupo que se reunia todos os dias, né? Pensando em um relacionamento, né? Você tinha uma pessoa ali com quem você podia contar diariamente, e essa pessoa, né, de repente já não está mais presente ali na sua rotina. Então, acho que a perda em todos os aspectos, Sim, né, até da sim. relação de trabalho mesmo, ela nos faz, né, nos provoca a ter esse pensamento e essa necessidade de conexão com algo maior, até para entender ali, né, peraí, o que que aconteceu? É a mesma coisa, voltando o olhar para o corporativo, né? Quando eu tenho encerramento de uma relação de trabalho, a primeira pergunta que surge ali é: peraí, mas o que que aconteceu? Por quê, Por né? Sempre quê? vem o porquê. Por quê? E se nós observarmos, né, na mesma perda de uma relação de trabalho, são as mesmas perguntas que nós fazemos no caso do pet perdido, né, ou do ente querido, que é: mas por quê? Por que essa pessoa? Por que nesse momento? Por quê? Por quê? Né? E aí surgem esses questionamentos que às vezes não terão resposta e a gente vai acabar buscando isso de uma conexão com algo maior, né? E que varia em diversos cenários, tal. Pode, o algo maior pode ser uma entidade maior, né, com quem a gente se relaciona, pode ser, né, dentro da espiritualidade, alguma divindade, pode ser alguma crença que eu tenho e que eu carrego, né, desde pequeno. Então, pô, eu acredito muito em mim. Pô, já passei por várias situações mais complexas, mais complicadas que isso, então eu vou dar conta de superar isso, né? Então, varia-se muito, mas a gente precisa buscar aí essa energia, esse fôlego extra de algum lugar. E você comentou, né, sobre algumas questões de perdas, e a ideia é que a gente vá falando sobre isso ao longo do caminho, mas eu queria aproveitar, já que até nessa fala que eu trouxe aqui, que eu amarrei com alguns outros tipos de perda, eu queria te provocá-lo nesse sentido, né? A gente, quando fala de espiritualidade, existe uma tendência muito grande a ligar, conectar ali quase que automaticamente com religião, né? E aí eu queria entender, né, e abrindo esse espaço também de vulnerabilidade para a gente trocar, entender, peraí, mas como que é isso para a Lu, né? Aí eu compartilho um pouquinho como que é para mim também, como que a Lu vê espiritualidade, né? E se tem ou não essa conexão direta com religião, como que é isso? Me conta aí, Lu. Olha, é um assunto bem complexo, bem amplo, mas eu diria daquilo que eu acredito, né, daquilo que eu tenho de bagagem a respeito do assunto. Não tem a ver com religião, embora
elas caminhem juntas, são coisas distintas. A espiritualidade, ela não tem rótulo, ela não tem casa, ela não tem cor, ela não tem roupa, ela não tem rituais, ela simplesmente existe. A espiritualidade, ela está em tudo que é vivo, ela está em tudo que nos cerca, ela não se restringe ao ser humano, ela está na natureza, ela está na força da água, ela está na força do fogo, ela está nas estrelas, ela está nos astros, ela está em tudo que nos envolve. E não tem nomenclatura de religião, né? A religião, a meu ver, com todo respeito a opiniões diferentes e divergentes, mas a ideia aqui é a gente trocar realmente opiniões, e a minha opinião que a religião ela é um método criado pelo ser humano para que ele possa exercer a espiritualidade da maneira que ele acredita. Eu estava pensando nisso agora. Eu- Não combinamos, viu, não gente? combinamos. Eu ia usar a palavra. É um. Assim, dentro, né, da minha percepção e dentro do que você falava, me parece que a religião ali é um espaço sistemático aonde eu exerço, aonde eu desenvolvo a minha espiritualidade, né? É, é onde eu tenho esse processo mais estruturado, vamos dizer assim. É onde você canaliza, né? Onde você canaliza individualmente para aquilo que você acredita. Então, N religiões pelo mundo afora, e muito diferentes entre si, e não tem conflito no quesito espiritualidade, apesar de que é o grande problema de entendimento, né, das religiões. Mas ela é um método para você canalizar aquilo que você acredita. Mas a espiritualidade é muito maior e muito superior a isso tudo. E, e assim, infelizmente, muito da intolerância vem justamente desse espaço aonde eu preciso de alguma forma sobrepor as minhas crenças, o que eu acredito, ao que o outro acredita, a Opiniões, né? opinião, a forma como o outro vê, né? É. E aí vem um pouquinho, o Léo, do papo que nós tivemos em outro episódio sobre o conflito, sobre a competição, né? A minha religião tem que ser melhor do que a sua, porque a minha é a certa. Então, vem para a minha, que a minha é. Você vai chegar lá. Mas de onde você tirou essa conclusão, né? Do seu entendimento, da sua crença. Mas aí a liberdade do outro até onde vai, né? Qual é a liberdade que o outro tem de pensar diferente de você? Não necessariamente está certo ou errado. Não tem certo e errado. Não tem religião melhor e religião pior. Não, não existe. Todas são respeitáveis, todas são corretas dentro dos seus propósitos. O que existe são opiniões diferentes daqueles propósitos. Simples como isso, mas Até porque a gente começou o episódio, né? Eu comecei trazendo essa questão da importância do significado que é da natureza humana, né? Essa busca por significado. Então entra muito nisso, né? O que para mim tem determinado valor, tem um significado, para a Lu pode ter outro, né? Para quem está assistindo pode ter pode ter um outro. outro ainda. E vem de uma prepotência, porque agora pensando nisso, né, nesses aspectos, se a espiritualidade ela me conecta com algo maior, seja lá o que for, eu tenho do lado oposto essa questão do ego que é natural do ser humano, né? É uma questão, bastante prepotência, né? Eu olhar e falar, não, mas a É, minha é o certo, o seu é o errado, né? E aí a gente não pode olhar para isso tudo sem ter um viés aí, né? Eu brinco que é o viés do historiador, né? Que é olhar para a história e aprender com isso, né? Olhar, buscar informações no sentido de, peraí, qual era a narrativa que estava sendo escrita ali naquele momento para que as pessoas tivessem esse tipo de comportamento, né? Eu creio que isso é fundamental
quando a gente vai olhar, né, com esse passo, vamos dizer assim, a gente deu um passo atrás para olhar para o cenário completo, ajuda muito nós termos também esse olhar baseado na história, baseado em tudo que aconteceu antes também, né? E sempre com essa clareza de o que que está sendo escrito ali naquele momento, né? Qual é o propósito por trás disso, né? Qual é o significado oculto dentro desse bate-papo que está para além do desenvolvimento da espiritualidade daquela pessoa, né? Exatamente. Aí entra no aspecto de comportamento humano e entra no aspecto de desenvolvimento das sociedades. Se a gente for resgatando historicamente, né, o poder das religiões dentro da civilização, isso equaliza muita coisa dos debates, das discussões, né? Quando você faz um recorte ali, vamos fazer um recorte sem entrar na questão de mérito de religião, mas Kardec, por exemplo, que é um nome de expressão no kardecismo, tem até o próprio nome, kardecismo, né? Ele era um cientista ateu. Quando ele começou a desenvolver a metodologia dele para codificar as mensagens que ele estava recebendo, sem nem entender o que estava acontecendo. Então, historicamente, havia ali um propósito no que estava acontecendo com ele. Então, esse é um exemplo assim científico, né? Porque foi uma coisa mais próxima aqui do nosso século, vamos dizer assim, foi 1850 e poucos, 1852, se eu não me engano. Está mais próximo aqui do nosso dia a dia, vamos dizer assim, né? Mas historicamente não impede que um ateu, por exemplo, tenha dentro dele a sua espiritualidade, não está vinculado a religião nenhuma, de forma alguma. O que que é espiritualidade, né? Exato. E a ideia é a gente partir nessa linha mesmo, né? Nosso objetivo não é trazer, né, o olhar sobre uma religião ou outra, mas ter, trazer essa provocação na importância da tolerância frente ao outro que pode pensar, né, diferente de mim, que pode ter crenças diferentes de mim. E tem, tem um episódio do. Depois vocês podem buscar, a gente pode buscar também. Tem um episódio do Porta dos Fundos que eles trazem, né, uma das personagens, né, ela morre, aí chega lá nesse espaço do além-vida, encontra, né, com um Deus, que aí fala, então, mas os únicos que acertaram eram uma sociedade, né, da Polinésia, e aí assim, aí ela, pô, mas e aí, como é que tá? E aí ela começa a trazer várias figuras, né, que viveram, né, de diferentes religiões ali, representantes de, poxa, mas e tal pessoa, né? E aí aquele Deus ali dessa sketch começa a falar, ih, pô, e começa a dar risada, né? E, pô, e aí ela se preocupa, ela fala, pô, mas como que eu posso levar isso então para falar para todo mundo? Que tá todo mundo errado, ninguém sabe disso, né? Aí ele, então, não dá, porque esse pessoal aí é mais de ilha ali, é um pessoal mais fechado mesmo, eles não vão. É, e aí entra, né? Eu acho que a grande sacada, né, desse vídeo, dessa sketch, é justamente essa provocação de, cara, você tá levantando a mão, levantando uma bandeira, dizendo, eu estou certo, você está errado, mas isso é muito subjetivo. Quem garante, né? Quem pode justificar, olha, é esse aqui o caminho. Lógico, cada religião traz ali, né, uma explicação, traz os seus Seus testemunhos, os fundamentos, seus né? fundamentos, né? Então, mas ainda assim isso varia de religião para religião. Então é muito louco quando a gente vê algumas pessoas levantando a mão e falando, pô, mas isso é o certo. Tá, mas certo baseado em Em quê? que, É certo, para baseado quem? na sua ótica, no seu jeito de ver a vida, né? Pô, eu vejo a vida de um jeito diferente. E aí? Qual que é
o impacto disso, né? E aí é muito importante, aí eu quero resgatar, porque logo no início você comentou, Lu, sobre a questão da perda, né? Você viu lá um pet, mas durante até a sua explicação, a sua apresentação, você trouxe, né, uma perda recente que você teve de um ente querido. E aí eu acho que dentro desse olhar sobre perdas, né, eu acredito que se conecta bastante, né, com a espiritualidade, e aí, mais uma vez, independente de religião, porque são nos momentos difíceis que a gente acaba eh, buscando aí, né, essa energia extra para nos sustentar e tudo mais. E aí eu queria entender contigo, né, dentro desse cenário, como que você acha que se conecta espiritualidade, né, com sofrimento, com esse momento de perda? Tem conexão? Não tem? A gente está viajando aqui de olhar para isso. Me fala Não, eu um acho que a pouquinho mais. espiritualidade ela está em absolutamente todos os momentos. Ela assume um papel quando você tem uma decepção, uma perda, uma frustração, ela assume um papel de você ter um propósito, você resgatar esse propósito e, de uma certa forma, se fortalecer para enfrentar aquele momento difícil. Mas ela também se apresenta quando você está feliz, quando você está agradecendo, quando você faz alguma coisa que te é prazerosa, que traz uma conquista, quando você celebra. Basta ver os jogos da seleção, a comoção gigantesca, né? E isso vai falar, não, não tem nada a ver com espiritualidade. Tem, porque as pessoas estão vibrando ali, as pessoas estão torcendo, estão vibrando. E isso é manifestação espiritualista também, né? Então, tá em tudo, tá em tudo. É muito interessante, é muito legal quando você olha fora da religião, quando você olha a espiritualidade inerente ao ser humano. Ela está latente em todo mundo, independente do que está acontecendo. Você para observar quando você tem um trauma, quando você tem uma perda. No meu caso, eu perdi meu pai e foi muito duro porque é, é uma relação da vida toda, óbvio, e que muito presente, muito constante. E aí, quando a pessoa parte, você pensa, e agora? Né? Como vai ser? Como que eu vou fazer? Como que eu vou seguir? E aí é o papel da espiritualidade, né? De te dar o propósito. Você tem que seguir porque você tem N coisas que dependem de você, que precisam de você, que você tem que fazer. Você é mãe, né? Você é filha, você tem sua mãe ainda, você precisa dar apoio para ela, você precisa cuidar dos seus filhos. Aí você se empodera daquela energia e segue a vida. Mas ela também vem quando a gente está fazendo algo legal. Quando a gente começou a fazer esse podcast, por exemplo, foi super legal, né? E é uma força que está aqui, que fala, olha, vocês precisam gravar, vocês precisam ir lá, né? Fazer a organização toda, tudo isso movimenta, né? E tudo isso está ligado ao espiritual. É muito presente, é muito latente em tudo. Recentemente, dentre outras leituras, né, eu li uma pesquisa sobre os campos, enfim, a vibração, né, da frequência ali do coração e algo que é bem interessante é o impacto da nossa intenção em todo o ambiente, né? E aí você pega o ateu no contrapé, porque ele pode negar que E, e, e acredita tá ou tudo que é certo e certo. está tudo E certo. tá tudo certo, Mas porque a ele também está intenção. vibrando, porque ele também torce, porque ele também deseja, porque ele também agradece, porque ele também Não, sofre. Então exato. tá fora de acreditar ou não acreditar. É algo é É uma uma capacidade capacidade, né, do ser humano, de que o tudo ser que não humano é nem do tem. ser humano, é uma capacidade de todo ser vivo.
só o ser humano a gente também está limitando aqui para a nossa fatia, mas não é, porque é, né, toda a natureza também que está vibrando ali, Pô, tá toda a energia, né? e aí a gente entra numa linha que eu gosto bastante de filme, gente, por isso que vocês sempre vão ver dentro dos episódios eu trazendo alguma referência de algum filme. E o Avatar, né, do James Cameron, Avatar, maravilhoso, ele retrata trabalha exatamente. muito essa questão da relação dos indivíduos ali, né, que vivem naquele ambiente lá, né, que vivem em Pandora, mas também todo o resto de conexão entre os seres vivos, o respeito de um ser vivo com o outro, né? E aí a gente olhando, né, por um olhar mais amplo, quando a gente olha para isso, e aí, meu, eu me emociono de verdade quando eu assisto Avatar, porque no primeiro filme tem uma cena em que uma das personagens está ensinando, né, um dos avatares ali a viver, né, como parte deles, é parte daquela sociedade, e ela vai fazer um sacrifício de um animal, e aí ela pede perdão e tudo mais, e faz o sacrifício, né, e aí o outro personagem com um olhar bastante humano, vamos dizer assim, né, trazendo que era um personagem Ele que é saiu humano, da né? Que Terra, ali, ele é. exato, com consciência humana e tudo mais, ele olha e fala: Nossa, ufa, ainda bem que você me salvou aqui, esse animal podia me matar. E aí ela corrige, ela fala: Não tem nada de bom nisso. Né? Pô, a gente está precisando matar aqui esse animal. Isso não é legal. Então, esse respeito ao outro, e quando a gente olha para dentro de como tudo acontece, né, indo. E aí é por isso que não dá para falar de espiritualidade sem olhar para esse cenário mais amplo, né? E desconectar, de certa forma, da religião, porque isso acontece, inclusive com o ateu, como a Lu disse, isso acontece com qualquer um. Se nós olharmos, né, movimento do próprio planeta, né, movimento dos ventos, movimento da a respiração da Terra, né? Você tem ali emissão de CO2 com conversão em oxigênio. E a hora que nós olhamos para esse movimento, a gente percebe que a Terra também está pulsa, ela também está viva, né? E aí é um negócio muito louco que não cabe, né? De olhar ali para esse processo sistemático que são as religiões e encaixar isso tudo dentro de uma única caixinha. Exatamente. Você me lembrou uma fala do Dr. Enéas Carneiro, professor Enéas, famoso aí pelas candidaturas frustradas, né? Teve uma participação dele, se eu não me engano, foi no programa do Serginho Brosman, que ele fala, né? Ele fala assim: ah, isso aqui tem uma célula do seu corpo, tem não sei quantos bilhões de ligações, e ele vai falando números e cada vez mais astronômicos, aí de repente ele fala: eu não consigo acreditar que não exista uma força maior que criou isso tudo. É muito para não ter um criador. Né? Se você quer chamar de Deus, se você quer chamar de Alá, se você quer chamar de Maomé, mas existe. Existe um criador, porque tudo é muito. Eu já fiz essa reflexão, né? É muito para acabar ali, para acabar no momento da morte. É muito, é tudo muito. A gente faz muita coisa, a gente traz outros seres humanos para esse mundo, a gente ensina, a gente cria, a gente sofre, a gente comemora e de repente acabou. É muito para acabar. Então tem algo maior, tem algo que nos rege, né, de alguma forma. E essa simbiose da natureza com o ser humano é inegável. A maré, o clima, a saúde, tudo está interligado com a natureza. Então não tem como desvincular. E, assim, a gente sempre fala, né, enquanto nós estamos gravando, o pessoal do
do SampaCast fica ali acompanhando, está fazendo a gravação. Aí eles levantam uma plaquinha quando está chegando no final. E aí é impressionante porque o sentimento é sempre o mesmo, né? Tipo, nossa, mas já foi, já passou, já tá acabando. Não é o caso ainda, a gente tem um tempinho ainda de episódio, mas, pô, é uma conversa tão gostosa, Lu. E a gente tá aqui batendo um papo, tá fluindo, e por que é tão difícil no dia a dia a gente falar sobre esse tema? Porque é um tema muito caro, é um tema muito humano, né? Ter esse tipo de conversa, esse tipo de discussão, de onde viemos, para onde vamos, porque aonde que está esse tipo de discussão no dia a dia, né? Por que é tão difícil a gente falar, dentre outras coisas, de espiritualidade no geral, né? Tem algumas hipóteses, eu acho que Lu também vai trazer ali algumas hipóteses sobre isso, mas, pô, é uma conversa gostosa, a gente está fluindo aqui, o tempo está passando, a gente não vê, e por que a gente não fala mais disso no dia a dia? Acho que tem muito viés cultural envolvido nisso, né? A questão da intolerância, a questão da inflexibilidade das pessoas. Infelizmente, nós vivemos num momento da humanidade que é muito hostil. As pessoas esqueceram. Eu até comentei, vai fazer sentido quando eu terminar a historinha que eu vou falar agora. Mas eu até comentei esses dias com algumas amigas que eu percebi uma mudança muito forte nas pessoas, que as pessoas não sabem mais fazer amizades. Você vai para os lugares, vou dar um exemplo simples, você vai assistir um jogo, por exemplo, da Copa num restaurante, aí tem várias pessoas ali, né? Mas as pessoas não fazem mais amizade. Fica cada um ali no seu canto, torcendo, tal, mas não se juntam mais às mesas. Eu não pergunto mais quem é você, de onde você é. Tá uma intolerância, tá uma hostilidade, tá um clima tão esquisito entre as pessoas. E as pessoas cada vez mais solitárias, enfiadas nas suas telas, né? Você entra no metrô, tá 99% das pessoas numa tela de celular, e quem não tá, tá no livro, que é meu caso. Mas as pessoas não conversam mais. Quem dirá uma conversa sobre um tema tão, né, não vou dizer espinhoso, mas um tema complexo, que envolvem questões, muitas questões que as pessoas não querem colocar para fora. E que parte de um lugar de neutralidade já, né? É começar uma conversa com um olhar de, poxa, o outro pode trazer algo diferente aqui. Tem uma charge que aparece em vários, assim, eu já vi já vi no Instagram, já vi em outras redes sociais, já vi no LinkedIn, que é aquela onde tem um número 6, né? Aí tem uma pessoa de cada lado e eu já estou enviesando aqui, dizendo que é o número 6, mas pode ser o número 9. E aí eles ficam os dois discutindo, né? Cada um sob o seu ponto de vista, que é, é 6, não, é 9. Pô, e aí a gente acaba ficando com um olhar muito fragmentado Exato. sobre somente o meu ponto de vista. Né? Quando esse espaço de neutralidade, né, em alguns assuntos, eles abrem possibilidade de crescimento para ambos os lados. Né? Nesse exemplo da charge, é eu perceber que o que para mim é um número 6 também pode ser um número 9 e isso não. A minha forma de ver aquilo não Não rotula, né? inviabiliza, não. Não tem certo e errado num Exato, a tema forma do outro como ver. esse, né? É um tema que envolve crença, é um tema que envolve bagagem, que envolve estudo. Eu particularmente estudo espiritualidade minha vida inteira, desde que eu me conheço por gente, eu estudo espiritualidade. Em todas as suas formas, não estou falando de religião. Então, isso é muito íntimo, muito intimista. E eu não quero discutir com pessoas que não vão querer me ouvir, porque começam a fazer questionamentos que não fazem sentido. Então, eu me bloqueio, eu prefiro ficar
É, vou falar de outra coisa. Ultimamente não está dando para falar de quase nada também, né? Hum. Não está dando para falar de muita coisa, porque tudo vira polêmica. Tudo tem aquele recorte que alguém quer usar para atacar o outro, O viés sempre. é o viés político até. É, Ah, pera aí, mas seu chiclete, qual é a cor do seu chiclete? é. Ah, porque, mas gente, entra numa linha, né, que foge da neutralidade e que faz com que a gente perca, né, individualmente. Pô, o quanto eu não perdo, nossa, o quanto eu não perdo, o quanto eu não perco quando eu me fecho ali para a possibilidade de entender que a luta tem um ponto de vista diferente do meu, E é uma né? troca, não estou certa e você errado e nem vice-versa. É uma troca, eu vou te trazer reflexões e você vai me colocar também pontos de vista diferentes que vão me ampliar a minha forma de ver o assunto. Então tudo é troca, tudo é agrega e tá faltando isso nas pessoas. E aí não tem choque geracional, aí é geral, é geral. Eu acho que essa foi uma das grandes perdas que nós tivemos com a pandemia, né? Até resgatando a sua fala anterior, quando você falou, as pessoas perderam essa habilidade de conexão com os outros, né? Eu acho que ela mais adormeceu do que foi perdida, porque as pessoas, elas, isso é natural, né? E aí eu vou citar um outro filme agora, que é o Náufrago, né? E teve um Só personagem filme bom também, também, hein? sempre. Teve um personagem também num dos primeiros episódios numa das primeiras edições do Big Brother, que ele teve um comportamento na época, uma série de sociólogos, psicólogos também trouxeram esse olhar e conectaram ali com o que aconteceu com o náufrago. Da Era Maria a Eugênia Maria lá, o Bambam. Eugênia e o Bambam. Porque assim, naquela edição, né, um dos competidores ficou um tempo a mais lá dentro da casa do Big Brother, tudo mais, e tamanha foi o processo de solidão que ele acabou recorrendo a construir ali uma personagem, assim como, né, o personagem, o náufrago lá que estava numa ilha, pega uma bola de vôlei, né, e converte num indivíduo ali que é o Wilson, né? E aí a gente tem a Maria Eugênia de um lado, o Wilson de outro, mas o que tem em comum nessas duas situações e com qualquer outra pessoa é essa necessidade inerente do ser humano de conexão, né? A gente busca Sim, conexão o tempo todo. E quando olhamos, eu vou precisar citar, até porque a Malu, ela não está aqui agora, né? Minha filha, mas eu sempre cito ela. Ela está aqui no estúdio também, acompanhando a gravação. Mas tem uma coisa que eu sempre aprendo com ela e que eu acho que falta nesse momento, que é o olhar ali curioso da criança e sem o preconceito. Porque quando a gente falava há pouco sobre, mas por que a gente não fala sobre espiritualidade? Em parte é pela intolerância, é porque eu acho que eu estou certo e você está errada. E aí, se isso acontece, a gente já cria ali uma série de rótulos de preconceitos, né? E eu não me abro para a possibilidade de trocar contigo, não é uma troca genuína. Cara, não tem criança que tem esse tipo de comportamento. A criança, ela é natural dela, né, a busca por conexão. Eu lembro de quando eu era pequeno, lembro agora mais recente, né, dos anos iniciais da Malu, algumas falam, porque um amigo, se você olhar lá pro Vitor também, que é o mais recente, né, do seu filho mais novo, você vai lembrar, quando eles são pequenos, né, o eles... amigo imaginário? Não, os Não. amigos Ah, sim, mesmo, na sim. escola, né? Porque eu tenho 5, 10 amigos e eles têm muitos amigos, né? Eu li um artigo até recente que falava justamente sobre isso, sobre por que começa a ficar mais difícil para a gente, à medida que a gente envelhece, fazer amigos.
é justamente Ah, sim, por entendi onde você quer não chegar. estarmos abertos, porque a criança é assim: "Ah, vai ter uma festinha". Vão todo mundo para lá, se reúnem, se conhecem e mesmo crianças que vão de vários lugares distintos ali, né, trocam, e aí ele sai dali falando: "Olha, eu tenho mais 5 amigos, eu tenho mais 10 amigos". Com a gente já é um pouco diferente, né, pra sair de casa, você já começa: "Ah, mas vale a pena?". Porque rola muito disso, né, "Ah, mas será que a minha bate", tem até um termo que a gente tem usado bastante ultimamente, que é a tal da Bateria bateria social. social. "Ah, não, pô, mas aí eu vou para um lugar", e aí a gente acaba indo para os lugares, né, aonde tem ali uma quantidade limitada de pessoas que nós conhecemos, e a gente começa a cada vez mais ir afunilando isso, de modo que eu não conheço pessoas diferentes. E aí, como a gente está em constante evolução, a partir do momento que você vai aprendendo a ver o mundo de uma forma diferente, você começa a colocar novos critérios nas suas relações. É, e a tolerância também, eu acho que ela está cada vez menor, né. Se você está num ambiente que você não se sente confortável, você já não quer mais estar, né. Tem uma série de coisas que eu acho que vão acontecendo à medida que a gente vai ficando, né, mais experiente, Uhum. vou falar mais velho, a gente vai ficando mais experiente, que você não quer mais, você não aceita mais. E aí você trouxe um ponto interessante, que a criança, como ela tem uma bagagem ali ainda restrita, muita coisa acontece e ela tem uma tolerância muito maleável ali, né. Eu vi casos, assim, de acontecerem, assim, próximos a mim, de crianças que estavam sofrendo bullying, mas ele na cabeça dele, ele estava sendo aceito pelo grupo, então ele levava aquilo como uma brincadeira. Então a criança ela não tem a malícia. Acho que talvez esse é um detalhezinho que faz aí a diferença. O adulto, de adolescente para frente, você já perde essa inocência. A malícia ela começa já a fazer parte ali das relações, né? Então, quando você vê uma brincadeira ali que já não te agradou, você já não quer ir papo mais, você não quer mais eh, entender, ah, mas por que que a pessoa falou? Ah, mas qual era o contexto? Ah, mas o que que ela quis dizer? Não interessa o que ela quis dizer, ela disse. Hum. Então, essa tolerância ela vai ficando menor e as relações vão ficando cada vez mais afuniladas, como você falou, realmente. Eu não sei se a pandemia tem a ver com isso ou não, sinceramente, eu não tenho elementos de estudo para falar se tem ou não, mas foi um marco, isso é fato, né? Foi um marco. Antes da pandemia a vida era uma, depois da pandemia a vida é outra. Até na forma como nós nos relacionamos mesmo, né? Foi um período ali onde, pô, o contato com outras pessoas, nós temos toda uma geração ali de crianças que cresceram, né, que tiveram impacto, né, significativo na Direto, socialização, sim, porque socializavam através da da tela, né? tela, né? Por outro, e isso acabou levando, né, os adultos ali naquele período a ter um contato muito maior com quem a gente é, Sim. para além ali do corporativo, para além das demais relações que eu tenho, né, e que estão fora da minha casa, fora desse ambiente. Você trouxe um ponto, Lu, agora, né, até falando sobre esse caso, né, específico, apesar de a gente chamar de bullying, né, o bullying na escola nada mais é do que o assédio, né, o bullying corporativo nada mais é do que o assédio moral também, né, dentro do ambiente corporativo. E, e eu acho que talvez esse seja o ponto, eu acho não, eu acredito que talvez esse seja o ponto de conexão com toda a discussão que nós tivemos falando sobre espiritualidade, né? Porque quando nós olhamos para a espiritualidade, nós estamos nos colocando dentro de um cenário mais amplo, né? É quem eu sou aqui dentro
cenário todo maior. E aí não tem como a gente. Uma vez que eu me vejo e me encaixo dentro de um cenário mais amplo, eu me vejo como parte de algo maior, eu me vejo como conectado, ainda que indiretamente, a todos os demais seres, não dá para eu levar a minha vida, né, passar a minha existência sem, é, é, sem me preocupar com esse outro. Não dá para eu passar essa minha existência achando que está tudo bem maltratar o outro, né? Ou diminuir, ou fazer algo para prejudicá-lo, algo bastante comum, né? Quando a gente olha para alguns cenários corporativos. E eu creio que essa seja um dos grandes aprendizados, né? Quando a gente olha para a espiritualidade sob esse viés do ambiente corporativo. O que você acha? Não, sem dúvida. Eu tô rindo aqui sozinha porque eu tô me recordando de algumas pérolas que eu já vi acontecer, assim, de um ambiente extremamente difícil, de um ambiente em que as pessoas não só não se entendiam, como se prejudicavam entre si, mas tinha um momento lá que eles paravam para fazer vou chamar de reflexão para não entrar aqui em aspectos religiosos, mas juntavam toda sexta-feira num determinado momento, faziam uma meditação, faziam lá um momento de reflexão e saíam de lá já um metendo pau no outro e um já puxando o tapete do outro, mas tinha um momento lá da Hum. reflexão. Então, o que que eu tô querendo amarrar aqui? Que a espiritualidade, ela tá presente, ela tá lá, ela tá latente, né, ela existe. Mas ela não é norteadora do caráter. Eu acho que esse é um ponto importante. Ah, não. E aí, se a gente for entrar em caráter, abre um outro episódio Só todo para só isso. para isso. Mas isso é um ponto importante, porque muita gente pensa assim: ah, mas ah, é difícil falar sem entrar muito em aspectos específicos, né? Mas é muito comum a pessoa se revestir da autoridade de uma espiritualidade para ela se sentir superior. E aí voltamos para aquela questão do ego, né, que é inerente ali ao ser humano. É, E aí, gente, caminhando pro fechamento do nosso episódio, né? Mas esse é até um ponto aí que fica de reflexão para as lideranças, né? Independente da área de atuação, esse olhar cuidadoso, porque ainda que seja um momento ali de troca, uma reflexão, uma meditação dentro do ambiente corporativo, poxa, será que todos que estão ali presentes estão confortáveis com essa situação? Né? E aí eu acho que o principal ponto aqui é trazer essa reflexão e fazer essa provocação para você que está assistindo. A ideia não é, né, falar está certo, está errado, mas, como eu disse pouco antes, uma vez que a espiritualidade nos conecta com esse significado, que é essa coisa, esse algo maior, e eu percebo que eu estou conectado com o outro, eu não vou sair de casa para de alguma forma prejudicar o outro. Né? E aí isso precisa ser norteador. Eu preciso ter esse olhar cuidadoso, porque quando eu entro em uma sala, né, e proponho um exercício desse, será que todos ali estão confortáveis? Será que eles têm crenças e valores semelhantes ou diferentes dos meus? E o quanto eu não estou me revestindo do poder que eu tenho ali dentro, do cargo que me foi atribuído, para forçar uma situação, né, que não vai ser legal para as pessoas que estão ali presentes. E aí, para a gente caminhar, a gente começou a, eu falei caminhar para o final e eu já ia abrir uma outra pergunta aqui, mas algo só, assim, em uma frase, coisa rápida. Quando você olha, né, para esses momentos que você precisou de uma força a mais, seja de uma perda, uma situação, o que que você pode dividir com a audiência, é, olhando para os seus pontos de força mesmo, sabe? Assim, ó, poxa, em situações de maior vulnerabilidade,
foi daqui que eu tirei energia, foi daqui que eu tirei sustentação para seguir adiante. Acho que uma boa forma da gente encerrar esse nosso bate-papo de hoje. Compartilha com a gente, Lô. É uma pergunta fácil, mas de uma resposta difícil. É, muito hoje, de 20 anos para cá, eu atribuo aos meus filhos, né? Meus filhos, sem dúvida alguma, são a minha fortaleza em todos os aspectos e todos os campos da minha vida hoje. Mas antes de tê-los, eu também tinha meus pontos de força. E aí eu acho que vem um pouco do autoconhecimento, do amor próprio, da família, dos valores. Esse é onde você volta, né? Quando você caminha e você cai, você precisa voltar. Para onde você volta? Você volta para o seu ponto de força. Qual é o seu ponto de força? A cada etapa da vida ele pode ser um diferente. Hoje são meus filhos. Antes de ter os meus filhos, era a minha família, era a minha casa, né, eram meus pais. Então você tem ali os seus valores, as suas crenças, o seu autoconhecimento, a partir daí você vai caminhando. Então, para fechar aqui o meu entendimento, que já levantaram a placa, rapidinho, é isso, é onde você volta, onde você recomeça. Sim. E o voltar é voltar para dentro, né? Daí a importância do autoconhecimento é fundamental, né? A gente estar bem conosco. Lu, fala onde que o pessoal te encontra. Pessoal, obrigada. Agradeço vocês por terem continuado aí conosco até agora. Vocês me encontram no Instagram, @lucineia_mf. Gente, me sigam lá no Instagram, Léo Pazetti, LinkedIn, Leonardo Furquim Pazetti, e vamos dar continuidade nesse bate-papo, porque isso aqui vai longe. Agradeço a toda a estrutura oferecida pela Prefeitura da cidade de São Paulo, aqui no SampaCast. Hoje nós estamos aqui no centro de São Paulo. Quero agradecer ao El e ao Rodrigo, né, que fizeram a gravação, a edição desse material. Então, muito obrigado, gente, a todos, e até o próximo episódio.